Olá, boa noite. Estamos aqui para um estudo do Livro dos Espíritos, o segundo estudo do Livro dos Espíritos do canal. Aqui estamos hoje com uma convidada especial, Brenda Couto. Se apresente, Brenda Couto. Se apresente, Brenda Couto. Não tenha medo. Mostra para eles quem você é. Ela é tímida, gente, então eu vou apresentar ela para vocês por ela. Mas uma hora ela desata a falar. É... Ela é a Brenda, minha namorada, que estuda comigo desde o princípio a doutrina espírita, desde quando eu comecei a estudar. E ela vai estar aqui acompanhando o nosso estudo de hoje. E ela vai falar sim na hora que for cabido ela falar, né? Então tá, gente. A gente vai estudar o livro dos Espíritos. Questões. Olha minha canequinha de Allan Kardec. Eu tinha que mostrar, gente, desculpa. Do DM4, galera. Quem quiser, entre em contato com eles. Eu não estou sendo pago para isso e nem quero ser, mas a caneca é de muita qualidade. Para quem gosta do Allan Kardec, é uma caneca muito fofa. Vamos lá. As questões do Livro dos Espíritos que a gente vai estudar hoje são as questões 1000 e 1001, ok? Para quem quiser acompanhar pelo livro, a gente vai estudar essas questões, a gente vai estudar juntos. Eu também sou um aprendiz, também estou aprendendo enquanto eu estudo com vocês. E vamos fazer a prece inicial, que a Brenda já sabe que funciona assim. Quem faz a prece inicial não pode fazer a prece final. E quem faz a Não, prece final não pode fazer a prece inicial. Então, eu te dou a oportunidade de escolher, Brenda. Você quer fazer a prece inicial ou a prece final? não sou capaz de opinar. Se você não for capaz de final, você vai ter que fazer a final, então. Ou eu posso escolher. Você quer que eu escolha? Não Não? sou capaz de opinar. Tá, eu vou fazer a prece inicial e você faz a prece final, então. Vamos lá, galera. Todos aí que estão em casa ou que estão ouvindo essa gravação, vamos fechar os olhos. Quem quiser pode apagar a luz, descruzar as pernas e os braços. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir auxílio, a proximidade da espiritualidade amiga, não só para nós que estamos realizando esse estudo, quanto para todos aqueles que estiverem ouvindo, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e que a espiritualidade amiga possa nos orientar, nos guiar nesse estudo e nos auxiliar em tudo o que for necessário, tanto na proteção, quanto no entendimento, quanto na inspiração. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Questão 1000. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Então tá perguntando o seguinte: podemos nós, tipo, já nesta vida aqui, corrigir os nossos erros, resgatar os nossos erros? E daí o espírito vai responder para Allan Kardec: sim, reparando-as, mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris, ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício de carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Alguma dúvida, Brenda? Não, agora você traduz para os réis mortais, entendeu? O espírito está falando assim, que, primeiro ele fala, sim, a gente pode resgatar as faltas reparando as faltas. Coisa básica, a gente repara as faltas que a gente fez. Então, você fez alguma coisa errada para alguém, você vai lá e repara com a pessoa. Exemplo simples. Por exemplo, eu fui lá e roubei uma latinha de coca da pessoa. E aí eu vou lá e eu reparo a falta. Só que não basta só ir lá e pedir perdão. Eu vou lá e devolvo a latinha de coca. Eu compro outra pra pessoa. Assim eu resgato a falta que eu tive. Eu vou reparar, né? Reparar é o quê? É como se a pessoa não tivesse passado por aquilo. Você conserta o que está dentro da pessoa de maneira que ela não tivesse passado por aquilo. Ou como se ela tivesse se curado daquilo. É isso que é reparar. Você auxiliar na cura de quem você prejudicou. Tanto quanto na cura de si mesmo. Né? Se você prejudicou a si mesmo, curar a si mesmo.
Então o Espírito fala, mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris. Pode falar. Mas e quando é irreparável? Por exemplo, nesse mesmo exemplo da latinha de coca. Se a pessoa tomou a coca, Não, aí depois de tempo que ela foi se arrepender. mas ela pode comprar outra latinha de coca pra você. Mas e se não houver mais latinhas de Não, coca? existe, todo erro é reparável. Talvez você não consiga reparar exatamente aquilo que você pecou, mas você consegue reparar de maneira semelhante. É, porque se você pensar assim, é olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona. Tudo é assim. Vamos supor que você arranca a cabeça de uma pessoa numa vida. E aí, a pena, a expiação disso, numa próxima vida, você não vai ter necessariamente a cabeça decapitada por alguém. Você pode acontecer também, não é uma coisa que é exclusiva, tipo, que exclui, você não fica sem essa possibilidade de ser decapitado numa outra vida, mas o que pode acontecer é, tipo, como Deus é misericordioso e justo, se você se arrepender e você querer reparar de maneira resiliente, ele vai te dar a oportunidade, por exemplo, de vir com um grande problema no pescoço. Por exemplo, uma grande como é que fala? Aquele negócio Tendinite, que trava. Não sei se é tendinite, mas um negócio que trava o pescoço, assim, uma dor horrível, uma coisa assim que você torcicolo, passa. Hã? torcicolo. É, tipo um torcicolo muito forte, muito terrível, que você passa a vida inteira com ele e você não consegue curar de jeito nenhum. De maneira nenhuma a medicina consegue te ajudar. Tipo, sei lá. Até consegue aliviar, mas tipo, não consegue sanar aquilo. E é uma causa que não é muito aparente e dura pra vida toda. Como o exemplo que a gente estudou na mocidade recentemente sobre um homem que ele nasce com uma doença que não tem cura e que a doença insiste em você ter a sensação que o corpo está sempre pegando fogo pro resto da vida. Não sempre, mas tipo, você tem certos ataques onde você sente que o corpo está pegando fogo, como se tivesse chamas dominando o seu corpo. E não tem cura para essa doença, só tem tratamento. E aí, então ele passa isso com a vida inteira porque alguma coisa na vida passada ele pode ter realizado que com essa condição ele vai conseguir sentir perto do que ele causou, tipo, e aí ele vai conseguir resgatar a falta com ele e talvez com o outro, quando ele entendeu o que ele fez de errado e ir lá e pedir perdão. Mas então os espíritos falam assim que não creiais resgatá-las por algumas privações pueris. O que ele quer dizer? Tipo assim, você privações que tipo assim que não dão nada, nenhum trabalho para você. Você não consegue resgatar essas faltas com coisas que são fáceis para você, que tipo assim, por exemplo, eu quero resgatar uma falta deixando de tomar refrigerante, por exemplo. É uma coisa bem idiota, um exemplo que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, no exemplo da Coca, que o cara roubou a Coca, ele não vai conseguir resgatar a Coca com você se ele deixar de tomar refrigerante. Porque primeiro que não vai ser com você que ele vai estar resgatando, porque ele vai estar resgatando só com ele mesmo. E segundo, que para ele é fácil, então não existe sacrifício. Então não faz nem sentido ele resgatar a falta desse jeito, porque não tem sacrifício nenhum da parte dele. E para Deus isso é tipo. Quando você faz uma coisa que, primeiro, que não tem sacrifício, e segundo, que é só egoísta, você só quer reparar a falta para você e não para o outro que você prejudicou, então para Deus isso aí, ó, tanto faz, tanto fez. Você só tá sendo egoísta. Você não tá reparando falta nenhuma, entendeu? Então ele fala, os espíritos falam, não creiais resgatá-las por algumas privações pueris, ou seja, por algumas privações que não vão fazer diferença nenhuma, que são só puro egoísmo. Ou doando depois de vossa morte, quando, perdão, quando não tereis mais necessidade de nada. Então, depois que você morre e você quer reparar a falta, sendo que quando você tá como espírito, você não tem nenhuma necessidade, você não precisa fazer sacrifício nenhum, isso também não é reparar a falta, porque para você não faz diferença nenhuma você fazer aquilo, entendeu? A falta só é reparada quando você faz e, tipo, existe um certo. Como eu posso dizer? Tipo, tem que ter um certo esforço. A falta só é reparada se tem um certo esforço. Porque pensa, a pessoa que você prejudicou sofreu um monte com aquilo que você fez. Aí você acha que você vai reparar a falta fazendo coisas que pra você nem incomodam você, não pinicam, não fazem nada, tipo, não faz sentido. Você tem que sentir o que você causou, entendeu? Porque é só assim você repara a falta.
E aí fala que Deus não tem nenhuma conta um arrependimento estéril. O que que é um arrependimento estéril? Um arrependimento que não faz diferença, sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. Então, um arrependimento sem sacrifício, que você não tem que passar por cima do seu orgulho, que você só bate no peito e fala que estou arrependido. Sabe aquele arrependimento da boca para fora? É isso que os espíritos estão falando. Então, Deus, ele não, para ele não tem nenhuma conta um arrependimento estéril. Então, não vale de nada um arrependimento que é só da boca para fora, que você não tem que sacrificar teu orgulho, tu não tem que sacrificar teu egoísmo. Então, só vale para Deus o arrependimento que é verdadeiro, que realmente você coloca seu orgulho de lado, que você coloca seu egoísmo de lado e realmente se arrepende. E você tem que sacrificar coisas para você poder resgatar ou reconstituir aquilo que você prejudicou para o outro ou para você ou para o seu próprio corpo, para o seu próprio espírito. E aí ele fala: a perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Então, Deus está falando aqui. Deus não, os espíritos, né? Se você perder um dedo trabalhando, por exemplo, você está lá no seu planejamento reencarnatório, você aceitou perder um dedo enquanto você trabalhava para você reparar o dedo que você tirou de outra pessoa. Então, vamos falar um exemplo assim, porque não é olho por olho, dente por dente. Quando, por exemplo, se você só reforçando, se você tirar o dedo de alguém em outra vida, você provavelmente vai vir com um problema no dedo. Não necessariamente você vai perder o dedo, entendeu? Porque Deus é misericordioso. A gente sempre tem que colocar em pauta a misericórdia de Deus. Deus é sempre misericordioso e justo, mas também com misericórdia. A justiça de Deus é misericordiosa. Então, ele vai falar. Então, por que vale muito mais para Deus perder um dedo trabalhando, apaga muito mais faltas do que um suplício de carne sofredora durante anos? Porque se o suplício não for verdadeiro, você não tem que sacrificar nada, é só pro bem de si próprio, é um suplício egoísta, você só quer se livrar daquilo, se libertar daquilo, não vale de nada. E quando você perde o dedo, você sacrifica uma parte de você, entendeu? Então é muito mais verdadeiro. E para Deus, não é que você precisa perder o dedo, é que para Deus só vale se é verdadeiro. Se você sacrifica algo, porque você sacrificou algo na pessoa que você prejudicou, entendeu? Então você tem que sacrificar algo seu para você resgatar aquela falta. Não é tipo assim, vou ficar implorando para Deus me perdoar, implorando para Deus, falando que eu me arrependo. Não é assim. Se não for verdadeiro, não vai, para Deus não vai contar de nada. Deus sonda o coração do homem, ele não sonda as palavras. Cristo até fala numa passagem da Bíblia que do Senhor que fala para o seu filho, para um dos seus filhos: vai trabalhar para mim na fazenda, vai trabalhar para mim lá no campo. E aí o filho fala: não, não vou. Só que depois ele vai e trabalha para o pai, mesmo falando que não ia. E o outro filho, gente, eu tô parafraseando, tá? Não, não tô falando exatamente o texto, mas pelo amor de Deus, vamos ter senso. É, E o outro filho, quando o pai pede para trabalhar, o filho fala: tá bom, pai, eu vou trabalhar para você, vou fazer o que você precisa. Só que ele não vai. Ele só fala que vai e não vai. E Cristo fala nessa passagem que vale muito mais aquele que fala que não vai fazer, mas acaba fazendo, do que o que fala que vai fazer e não faz. Então, Deus, ele considera muito mais a atitude, o que está dentro do coração, do que a palavra, a fala. Então, não adianta louvar Deus só com o lábio, tem que louvar Deus com o coração e com a atitude. Beleza. Alguma dúvida? Você entendeu o que foi falado? Daí o espírito continua. Os espíritos continuam. O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito, se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Ou seja, se for uma reparação egoísta, não vale de nada para Deus. A reparação só vale para Deus se for sincera, verdadeira e tiver compaixão pelo outro que você prejudicou. De que lhe serve para sua justificação restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades se o mal que ele fez a outro continue o mesmo? Algum comentário? Não. Ele está falando aqui assim, ó. De que lhe serve para sua justificação restituir depois da morte o bem mal adquirido? Então, o que ele serve? Restituir para as pessoas, depois que ele estiver morto, ele tentar restituir para as pessoas os bens materiais, sendo que ele já está morto.
agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou. Então, ele passa a vida inteira esbanjando riqueza, tipo assim, tirando da comida dos pobres para comer na mesa dele. E aí, depois que ele morre, ele quer dar comida para os pobres. Sendo que quando ele morrer, ele pode criar infinitamente no plano espiritual. Ele pode plasmar o que ele quiser no plano espiritual. Então não vai fazer diferença nenhuma, não é sacrifício nenhum para ele que ele dá comida para os pobres quando ele já tá no plano espiritual, entendeu? Não vai sacrificar nada. Então o que que vale? Esse sacrifício não vale de nada, porque não tem nenhuma dificuldade para ele fazer isso. Agora, quando ele estava vivo, se libertar da avareza, se libertar da ganância para poder dar para os pobres, aí sim é um verdadeiro sacrifício, entendeu? E aí depois os espíritos falam de que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades se o mal que ele fez a outro continue o mesmo. Então, tipo assim, o que que adianta você se privar de alguma coisa fútil, se o mal que você fez para a pessoa continuar o mesmo? Então vamos supor assim, para recompensar o que eu fiz de mal para a pessoa que eu roubei o refrigerante, eu vou parar de tomar refrigerante pro resto da vida. O que que vai adiantar? Você vai continuar tendo prejudicado a pessoa. Você não vai resgatar nada, porque a pessoa vai continuar tendo sido prejudicada, você não reparou nada. Você só resgata as faltas, você só é perdoado quando você primeiro perdoa o outro e resgata o que você fez para prejudicar a pessoa. Senão, não adianta de nada. Só pedir perdão da boca para fora, não vale de nada. Para Deus, a palavra não vale de nada se não for acompanhada de atitude. E da atitude correta, não a atitude egoísta. Para Deus, a atitude egoísta, ele nem olha, ele não tá nem aí. Apartai-vos de mim. Quando chegar lá, apartai-vos de mim. Entendeu? Você expulsa. É um pouco polêmica aqui, né? Mas querer expulsar espírito impuro, querer curar a pessoa em nome de Cristo, só para ter visibilidade, apartai-vos de mim, tá? Apartai-vos de mim, porque o Deus sonda o coração do homem. Se você está fazendo em nome de Jesus as coisas só por egoísmo, só para ter recompensa, só para ter status, analisa teu coração. É uma coisa que eu sempre me pergunto. Sempre que eu tô ajudando alguém na rua, eu me pergunto se eu tô fazendo aquilo só porque eu realmente quero ajudar ou se eu tô fazendo aquilo só para ter status, só para ser reconhecido. É uma coisa que eu me pergunto sempre. Eu tenho muito medo de estar fazendo só por interesse próprio, por egoísmo. Então, cada um eu não tô julgando ninguém aqui, cada um analisa a si próprio e vê se faz o bem pra ajudar de verdade o outro ou se faz o bem com interesse, com segundos interesses por trás. Beleza? Por favor, filtrem as coisas que são faladas e levem pelo bom senso, tá? Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou colocando uma reflexão dita pelo próprio Cristo na Bíblia. Que no fim, que lá o Cristo fala que quem chegar para que, tipo assim, chega uma pessoa para ele e fala: eu expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome, sabe? Preguei em teu nome. E aí ele fala para a pessoa: apartai de mim, de maldito, apartai de mim. O que que isso quer dizer? Não adianta você querer falar em nome de Cristo, não adianta você querer falar em nome de Jesus, só que por dentro as suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, você já entendeu o que eu quis dizer. Então, não é só pela boca que a gente tem que louvar Deus e louvar Cristo, é com o coração e com as atitudes. Nossas atitudes têm que ser puras, não só nossas palavras. E falando isso aqui, eu não me considero uma pessoa pura, tá? Eu tenho muitos defeitos e quem convive, tipo, quem está comigo sabe que eu não sou perfeito e que eu tenho muito a aprender ainda. Então, quando eu falo isso, é mais para eu mesmo do que para vocês. Eu também tenho que aprender a cada vez mais purificar minhas atitudes para que as coisas que eu falo não sejam só da boca para fora e também sejam verdades no meu coração e nas minhas atitudes. Porque é isso que Cristo busca. É quem entende os ensinamentos dele e os pratica. Não quem só louva, não quem só é tipo, bom, vocês já entenderam, não preciso falar mais nada. E aí, de que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Não foi o que eu acabei de dizer.
querer passar uma mensagem, falar de forma a se passar como humilde, falar como se fosse humilde, como se estivesse humilhando, mas dentro de você tem um grande orgulho. Onde você, porque é assim, quem é orgulho, quem é, assim, a gente pode cometer esse erro, e eu me incluo nisso também, de querer ser humilde, só que por dentro se sentir orgulhoso de estar sendo humilde. Fazer a caridade e se sentir orgulhoso de estar fazendo a caridade. Tipo, você faz a caridade, você quer ser humilde, você quer ser solidário, mas por dentro você tá assim, nossa, como eu sou caridoso. Nossa, como eu sou humilde. Ninguém é mais humilde que eu. Ninguém é mais caridoso que eu. Será que você está sendo caridoso? Será que você está sendo humilde? Deus sonda o coração. Não adianta falar coisas e querer enganar Deus. Deus olha dentro. Deus. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, você nunca vai enganar Deus. Ele sempre vai sondar teu coração. E eu me incluo nisso. Com tudo que eu tô falando aqui, eu me incluo. Primeiro, eu tô falando pra mim, depois pra vocês. Bom, acho que é isso. Alguma questão, algum questionamento, alguma dúvida, Brenda? Não. Não. Acho que por hoje tá bom, né? Já deu 22 minutos. Eu falei que a gente ia estudar a 1000 e a 1001, mas acho que a 1000 já é o suficiente. Vou fazer uma marcação aqui pra gente continuar no próximo estudo. No próximo estudo. Questão 1001. Paramos aqui. Hoje, dia 15 do 4 do 4 de 2023. Pronto. Próxima questão 1001. É isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Me perdoem qualquer equívoco. Eu sou um aprendiz também, eu não sei de tudo. Estou aqui para aprender e para compartilhar as coisas que eu já aprendi. Mas espero que todos fiquem bem, que todos tenham uma ótima noite ou um ótimo dia, seja que horas você está vendo isso. Que todos sejam muito bem abençoados, que Cristo toque o coração de cada um, que Cristo traga harmonia para a vida de cada um e muito amor. E agora a gente vai para a prece final com a Brenda Couto. Jura? Faz aí, nega. Você sabe como fazer. Paga a luz. Eu queria agradecer pela espiritualidade amiga, por todos os espíritos que estiveram presentes, por todos aqueles que tiveram vontade de aprender, por todos aqueles que pudemos tocar o coração. Queria agradecer pelo discernimento, queria agradecer pelo aprendizado, queria agradecer. Me perdi. Queria agradecer pela presença e pela proteção. Queria pedir que fluidificasse a água dos nossos lares, dos encanamentos, das garrafas, dos filtros e também de todos aqueles que estejam ouvindo. E queria pedir também pela proteção e zelo do nosso sono. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que todos sejam muito bem abençoados e continuem conosco para aprendermos juntos. Beleza? Beijo para todos. Dá tchau aí. Com esse sorriso lindo, vocês ficam com boa noite. Tchau.